Salve, salve, galera! Boa tarde! Boa tarde! Sejam muito bem-vindos ao nosso Chega Mais Vale. Hoje é dia 6 de março, quinta-feira, e parece que o ano começou, hein, Guilherme? Ou melhor, será que ele só começa na segunda-feira? Será, gente? O pessoal emendou quinta e sexta, gente? Meu Deus do céu, carnaval foi bom demais. Foi um prazer ter vocês por aqui. Nossos programas de carnaval bombaram. E claro, não deixe de participar. Estamos por aqui ao vivo, renovados e prontos pra muita coisa boa. É isso, o gerente não deixou emendar, você acredita? Por quê? Ele falou que excediu o limite do cartão. É, melhor não. Até Vamos segunda-feira não dava, né? tinha que parar na quinta-feira. Gente, pode mandar sua mensagem pra gente, seja pelo nosso WhatsApp ou pelo nosso chat do YouTube. Estamos conectados, WhatsApp na sua tela, DDD 12 99797 4000, ou pelo chat do YouTube, se você estiver online ou não, né, também pode acessar esse YouTube aí, ó, youtube.com/th+sbtvale. Além de comunicar com a gente pelo chat, você pode assistir ao vivo, simultaneamente na televisão, não só o nosso programa, como a grade completa. É isso mesmo. Hoje nós iremos falar assuntos importantes voltados ao Dia Internacional da Mulher, que já está chegando daqui a 2 dias. A gente vai trazer quais são os direitos da mulher na Constituição em relação ao trabalho. Você sabe quais são eles? Se não, não se preocupe, porque vamos atualizá-las sobre todos eles com uma advogada especialista na área trabalhista. É isso mesmo. Além disso, ela vai nos explicar e contar muito mais sobre esse tema daqui a pouquinho, mas agora bora falar sobre saúde, né? Porque quando o tema é esse, todo cuidado é pouco, é ou não é, meu povo? E como estamos, lógico, neste foco total voltado para as mulheres, até porque daqui 2 dias é o Dia Internacional da Mulher, não poderíamos deixar de falar, lógico, sobre um dos casos que mais tem afetado a mulherada nos últimos anos, que são os problemas cardiovasculares durante, sabe qual momento, dona Gabriela? O período da menopausa, reposição hormonal. Como a gente consegue fazer isso com muito profissionalismo e saúde? Para entender melhor sobre esse assunto, a gente recebe aqui o Dr. Rafael Ozug, que já está posicionado em nossa sala. Vamos encontrá-lo? Bora! Chega mais, gente. Vem pra cá. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Seja muito bem-vindo. Tudo bom, bem? doutor? Olá. Tudo certo? Faz tempo que não vem, hein? Faz um tempo tempinho, que a gente não se vê, né? Faz Pois tempinho. Doutor, a gente falou e tocou nesse assunto sobre os problemas cardiovasculares da mulherada na menopausa. Eu, particularmente, não conhecia esse fato. O porquê disso acontece? Existem vários estudos, né, Gabi e Gui, mostrando que depois ou durante a fase da menopausa ocorre um aumento de até 30% das doenças cardiovasculares. E uma das causas é, né, essa queda hormonal do estrogênio. A gente sabe hoje que o estrogênio ele é cardioprotetor para as mulheres, ele relaxa o vaso sanguíneo, ele melhora a função endotelial, que é a camada que reveste o vaso sanguíneo. Então, essa queda hormonal está muito implicada com o aumento dos riscos cardiovasculares. Então, peraí, o estrogênio para a mulher é como se fosse a testosterona para o homem? Justamente isso. Não só o estrogênio, como a progesterona e o pouco de testosterona que a mulher também tem. Porque esse desequilíbrio hormonal vai causar vários outros problemas, inclusive metabólicos, né? A mulherada que já passou aí pela menopausa sabe que depois da menopausa começa a ganhar gordurinha onde não tinha, né? Começa a aumentar uma coisa chamada resistência insulínica, ou seja, a glicose dela começa a subir, o colesterol, o LDL começa a aumentar, tudo isso decorrente das alterações dessa queda e dessa desregulação hormonal. Eu me lembro numa terça-feira de saúde que a gente abordou o assunto da saúde óssea e o quanto poderia mudar na fase da menopausa e o quanto os hormônios implicavam para isso também. Quando uma mulher entra na menopausa e começa a entender essa mudança hormonal e tudo que está acontecendo, isso implica em várias áreas. Então a gente pensa no cardiovascular também, ela deve refazer diversos exames do corpo todo? Sim, né? Porque quando a gente fala em saúde, a gente tem que pensar num corpo como um todo, né? Então, assim, essa queda hormonal não vai afetar só a parte da saúde cardiovascular. Também afeta a parte da saúde metabólica, a parte da saúde muscular. A mulher começa a ter perda de massa muscular, começa a ter perda de massa óssea.
Então, por isso que é importante fazer atividade física, né? E hoje em dia, avaliar se você tem muitos sintomas durante o período da menopausa ou até um pouco antes, né, nessa fase do climatério, avaliar a terapia de reposição hormonal. Que isso é um tabu até hoje, né? Então, mas é um tabu porque eu imagino que a maioria das mulheres pensa na questão de libido, na saúde ginecológica, mas a reposição hormonal não tá ligada só a isso. Não, pelo contrário, não tá ligado só à questão ginecológica, tá ligado à questão de saúde osteoarticular, saúde cardiovascular, saúde metabólica, né? Então, o fogacho é um dos sintomas que a mulher começa a ter quando começa a ter essa queda hormonal. Mas você pode ter osteopenia, que é perda de calcificação óssea, começa a ter sarcopenia, que é perda de massa muscular, a secura vaginal. Então, quando que a gente vai indicar uma terapia de reposição hormonal, né, nas mulheres nessa fase, né, onde você tenha também um aumento do risco cardiovascular? Principalmente se ela tem sintomas vasomotores, como fogacho, né, tá tendo calorzão, né, que é o fogacho, oscilações até neurocognitivas, começa a ter às vezes irritabilidade, insônia, ansiedade, né, até as questões osteoarticulares e cardiovasculares também, às vezes tem a indicação de fazer a reposição. Sim. Nossa, doutor, eu lembro quando minha mãe entrou na menopausa, ela reclamava desse tal calorzão, hein? Gente, que não tem ar-condicionado na terra que abaixa esse calor. É verdade, tem diversos sintomas, né, ligado a esse momento. Lembrando vocês que o nosso WhatsApp tá online, você pode e deve tirar todas as dúvidas e aproveitar o nosso profissional aqui presente. Então manda uma mensagem, DDD 12 99797 4000. Eu já tô vendo várias por aqui, tem um monte de beijo pra gente mandar, viu, Guilherme? Se prepara. Mas tem uma telespectadora muito querida que disse assim: sou de Taubaté, mas eu não gostaria que vocês falassem meu nome. Adoro o Dr. Rafael, acompanho o programa sempre. Tenho 56 anos. Ainda faço uso de anticoncepcional. Eu parei alguns meses para fazer alguns exames e me senti mal. Descobri que estou longe da menopausa. Pode ter alguma ligação hormonal? Realmente muda toda a qualidade de vida a menopausa? A menopausa, para a maioria das mulheres, muda muito a qualidade de vida, né? Porque como a gente falou, essa queda hormonal não mexe só no físico. Existe um hormônio chamado progesterona, né? E você teve grávida há um ano e pouquinho atrás, né? E essa é uma das melhores fases para a mulher. Toda mulher que já teve grávida sabe que a gestação... Mas ele aumenta só na gestação, a progesterona? Não, ele aumenta na segunda fase do ciclo menstrual. Tá? Mas na gestação, a mulher tem um aumento de 200 vezes desse hormônio, da progesterona. E hoje a gente sabe que a progesterona, ela tem um efeito neurológico também. Por quê? Ela é GABAérgica, ou seja, ela melhora a qualidade do sono, ela é serotoninérgica, ela ajuda a regular a ansiedade, e ela é dopaminérgica, ela ajuda a dar disposição. Não tem uma balinha, um chiclete, alguma coisa, não, doutor? É quase que o hormônio da felicidade. Por isso que as mulheres, nessa fase da gestação, quando estão grávidas, né, elas se sentem muito bem. Se a gente perguntar para qualquer mulher qual é a melhor fase da vida, elas vão falar, é quando eu estava gestante. E qual é a pior? Às vezes é quando ganha o neném, porque a placenta sai, aí cai essa produção de progesterona e você começa a ter aqueles sintomas de baby bloom, de depressão pós-parto, né? Então, a progesterona também tem um efeito neurológico muito importante, né? Você sentiu isso, dona Gabriela? Eu senti, principalmente, na verdade, ao longo da gestação eu não senti tanto, mas essa queda de depois do parto, eu acho que foi muito... eu pude sentir muito, principalmente na segunda gestação, que eu já sabia mais das informações e fiquei atenta. E aí eu me lembro que nos primeiros meses, assim que ela nasceu, eu senti bastante. Agora eu te pergunto, a gente tá falando de menopausa e de uma idade mais avançada, mas se uma mulher faz exames de rotina e nota que esses hormônios estão desregulados, isso pode acontecer? Pode ser que você precise de reposição hormonal sem estar na menopausa? Gabi, isso pode acontecer, mas a primeira coisa é fazer uma boa avaliação. Por quê? Dependendo do ciclo menstrual que você colhe esses exames, eles podem estar baixos. Se você colhe na fase menstrual ou na primeira fase do ciclo, que é nos primeiros 14 dias depois que você menstrua, esses hormônios tendem a estar baixos. O único que vai estar alto, geralmente próximo da ovulação, que é no meio do ciclo, é o estrogênio.
Então, é muito importante, quando você colher seus exames de sangue, você saber em que fase do ciclo menstrual você está. Porque às vezes vai estar baixo e não necessariamente você está na menopausa. E, na verdade, o diagnóstico de menopausa é um diagnóstico clínico, baseado também em exames de sangue, tá? Então, assim, você precisa estar 1 ano sem menstruar, tá? E você ter elevação de outros hormônios, sem ser o estrogênio e a progesterona, que geralmente é o FSH e o LH, que são outros hormônios que a gente dosa também para avaliar. Hoje existe até os kits que vendem em farmácia, igual tem de kit de gravidez, para você avaliar se você está na menopausa ou não. Que ele dosa justamente esse FSH, entendeu? E o LH. É um teste rápido para você saber. Porque tem algumas pessoas que têm menopausa precoce ou até podem demorar para entrar nela, Isso. né? E a gente vê a cada dia, né? Hoje, na nossa geração, cada vez mais mulheres com dificuldade de engravidar e mulheres, às vezes, entrando numa menopausa mais precoce. Por quê? Um dos hormônios aí responsáveis pelo ciclo menstrual, que é a progesterona, que é isso que a gente acabou de falar, né? Ele vai ser o precursor de um outro hormônio chamado cortisol. Então, quando uma mulher está muito estressada, workaholic, trabalhando demais, com necessidade de muito cortisol, o corpo vai tirar da progesterona, vai diminuir os níveis séricos, níveis sanguíneos de progesterona. E a progesterona, o nome já diz, é o progestar, é o hormônio da gestação. Então, se uma mulher está muito estressada, precisando que a suprarrenal produza muito cortisol, ela vai consumir toda a progesterona da mulher. Por isso que ela tende a entrar numa menopausa mais precoce, tende a ter uma dificuldade de gestar. Hoje, toda mulher grávida, a grande maioria, né, os obstetras acabam passando o quê? Ultragestan, que é um progestágeno natural para ajudar a levar a gestação. Porque se essa progesterona cai, a mulher acaba tendo um aborto, né? Então, eu usei nas 2 gestações, agora já me lembro. Estão uma verdadeira aula, hein, Guilherme? Uma verdadeira aula. O doutor, pessoal, o doutor ele vai continuar com a gente no próximo bloco. Até vou soltar uma pergunta para te deixar curioso, porque eu sou fofoqueiro, né? Eu vou perguntar pro doutor daqui a pouco se a mulherada que tá tendo filho mais velho, pros 30 e poucos anos, isso tadia a menopausa ou se pode adiantar ou se não tem nada a ver. Mas a resposta é só no próximo bloco. Segura aí. Mulher de fases complicada e perfeitinha. Você está assistindo ao Chega Mais Vale. Oferecimento Seibin Diagnóstico e Saúde. Vale Sul Shopping. Criando memórias juntos. Neste Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, vem aí a Voz da Gente, um programa que é sua força, sua esperança. Eu, Solange Moraes, quero conhecer a sua história e te ajudar. 8 de março, Voz da Gente, 1h da tarde, aqui na TH+ SBT. A Voz da Gente. Oferecimento. Amo Vacinas. A prevenção é a melhor opção. Aquários Open Mall. Tudo o que você precisa em um só lugar. Todo mundo fala que juntos somos mais fortes, mas isso não é de hoje. A natureza nos ensina que a sabedoria para realizar está na união. A união pode mostrar o caminho certo. Se você tem um sonho, junte-se a outros com o mesmo desejo e juntos realizem. Isso é consórcio. E é isso que a Vinac faz há mais de 46 anos. Vem com a gente realizar. Hoje, 10h20 da noite, eles assumem a bancada desse jornal para transformar o seu dia com um plantão de notícias que te faz rir sem parar. No programa do Ratinho. Estamos
Estamos de volta com o nosso Chega Mais falando das mulheres, porque afinal está chegando o nosso dia e a gente tem muitos temas e a gente está falando sobre saúde cardiovascular na menopausa. O que muda para nós mulheres? Como a gente pode fazer uma reposição hormonal saudável? E aí eu quero voltar, a gente já vai responder a pergunta do Guilherme Galazzo, mas eu quero voltar mandando um beijo aqui para uma telespectadora nossa, Carol, que mandou mensagem. Ela falou assim, só fazendo um comentário sobre o assunto do bloco passado. Não é o problema da menopausa, mas são os profissionais e os tabus envolvidos na reposição hormonal. Eu sempre ouvi de diversos profissionais que eu tinha que me acostumar com os sintomas, mas eu não me acostumo, procuro um profissional de acordo e agora estou começando a me tratar e estou muito melhor. Tenho 51 anos. Muito bom. Muito bom. Aquele negócio, né? Manda você se acostumar, mas não sei se é muito válido. De vida também, né? A gente sabe que a menopausa muda muitas coisas, não apenas ali como o doutor falou sobre o peso, sobre os hormônios, mas de fato a nossa saúde óssea, cardiovascular, é tudo um conjunto. A gente precisa de um bom combustível para nossa máquina funcionar também, né? Com certeza. Só deixa eu fazer um adendo à volta de bloco, porque a produção tá puxa-saco. Volta com a Gabriela, põe Luan Santana. Eu fingi naturalidade, senhora. Você que tá misericórdia. Bom, doutor, agora voltando para a minha questão do primeiro bloco, se a mulherada que está tendo filho agora com 30, 35 anos tende a ter uma menopausa ou precoce ou tardia ou não influencia em nada? Olha, Gui, geralmente não tem essa influência. O que vai influenciar numa menopausa mais precoce é se ela começa a ter a menstruação, né, que é a menarca, que é a primeira menstruação mais precoce. Então hoje a gente vê muita menarca precoce, ou seja, a mulher entrar numa puberdade muito precoce e isso acelera, né, antecipa a menopausa, porque a mulher tem uma meia-vida lá de ciclo reprodutivo. Se ela entra muito cedo, ela vai sair também mais cedo, tá? Então, tanto que a menopausa, a menarca precoce, que é a primeira menstruação, geralmente isso tem que ser acompanhado com endócrino, tudo, né? Agora, voltando um pouquinho, Gabi, na questão do tabu, né, da reposição hormonal. Isso começou a surgir na década de 40, né, quando começaram a surgir os primeiras reposições hormonais para mulheres, que era o Primarin, que era um hormônio derivado de urina de égua. Tá? Peraí, como assim? Então, essa é a história da reposição hormonal e do tabu da reposição hormonal. Então, imagina você pegar a urina de égua prenha, fazer um comprimido, né, e dar para as mulheres na menopausa, que era o estrogênio conjugado, tá? Isso, até os anos 2000, foi muito utilizado. Em 2000, surgiu um estudo chamado WHI, que é um estudo americano, mostrando que essas mulheres que utilizavam esse tipo de hormônio tiveram maior incidência de câncer, de doença cardiovascular. Então ficou-se o tabu de que a reposição hormonal na menopausa aumentava o risco de câncer e de doença cardiovascular. Hoje, a gente tem hormônios que a gente chama bioidênticos, né? Tridimensionalmente muito semelhantes ao que a mulher produz. Quanto mais semelhante essa molécula menos efeito colateral ela vai ter. Então hoje tem vários estudos com hormônios transdérmicos, com hormônios via sublingual, né, demonstrando que segurança e até não contraindicando em até alguns casos de câncer de mama, tá? A gente encaminha para o oncologista para fazer essa avaliação, dependendo do tipo de câncer de mama, você pode até introduzir essa reposição. Então, é um tratamento multiprofissional. Não existe só um profissional que vai tratar isso, mas é muito uma recomendação de que se trate apenas se tiver sintomático, né? E da melhor forma possível, ou seja, da forma mais fisiológica possível. Sim. Então, daí que veio esse tabu, entendeu? Mas hoje, graças à medicina que vem evoluindo, né, a farmacologia também, isso vem modificando. Então hoje a gente pensa em dar qualidade de vida, é o que que a sua ouvinte falou, né? É verdade. Ela não pode se acostumar com esses sintomas, porque ela tem que ter a qualidade de vida dela, e vocês já são muito resilientes. Então pedir mais, né, pro sexo mais forte que tem, né, eu acho que já é demais, né? Então, verdade. Tem que ter ajuda. Tem outra aqui que eu achei interessante, já que a gente está falando com você e recebendo você aqui hoje.
que é uma telespectadora que tem 50 anos mais, e ela disse assim, ó, descobri nos exames recentes que eu tenho algumas veias obstruídas. Falando da parte cardiovascular, pode ter alteração hormonal? Quando chega uma paciente dessa para você no consultório, você pede ali um exame de hormônios também? Você olha toda essa parte para investigar o cardio? Sim, hoje a gente sabe que existe um problema chamado dominância estrogênica, que é o excesso de estrogênio. Tanto o excesso quanto a falta pode ser prejudicial, tá? Então, a dominância estrogênica, que é o excesso de estrogênio ou a falta da progesterona, esse desequilíbrio pode levar a eventos tromboembólicos também, não só pela questão genética. Então, é muito importante, se você tem um evento tromboembólico, né, que faça essa investigação hormonal. Mas isso seria uma contraindicação a fazer reposição hormonal. Mesmo se ela tivesse a desregulação, mas tem um evento tromboembólico, também seria uma contraindicação aí a fazer reposição hormonal. Por que um cardiologista vai estudar reposição hormonal? Porque a grande maioria das vezes a gente recebe paciente de ginecologista, né, para fazer o nosso parecer. Então é importante a gente saber também os efeitos colaterais, as indicações, toda essa farmacologia. Sim, vamos criar um cenário assim de uma pessoa normal, de uma mulher com uma saúde plena, vida que segue. Qual que é a idade assim mais comum dessa mulher entrar na menopausa? Isso, boa pergunta aí. Na verdade, assim, a média da mulher brasileira que entra na menopausa é aos 50 anos, tá? Mas a gente sabe que o declínio hormonal pode começar a partir dos 35, 40 anos. Tá? Então, vai depender, até chegar aos 50, do estilo de vida, aquilo que a gente falou. Nível de cortisol muito alto, ou se ela usa anticoncepcional, tá? Então, tudo isso vai interferir na produção hormonal dela. Quando que a gente vai indicar uma terapia de reposição hormonal? Geralmente existe na literatura eles falam uma janela de oportunidade para iniciar a reposição hormonal, que é a partir que é menos de 60 anos ou 10 anos até 10 anos após o início da menopausa. Então, se a mulher entrou com 50, ela pode tentar a reposição até os 60 anos, né? E isso faz um pouco de sentido, porque depois desse tempo todo, você vê que a mulher acaba tendo menos sintomas, né? O fogacho já foi embora, os sintomas disfóricos já foi embora, é que o corpo já se acostumou, né? Mas, assim, os benefícios da reposição hormonal na questão da saúde cardiovascular, da saúde óssea e da saúde muscular, isso vai depender muito aí da reposição ou não. Sim, eu sei que hoje está menos comum do que antigamente, só para basear na minha questão aqui, mas mulheres fumantes podem fazer reposição hormonal? Pode, mas assim, os malefícios do fumo na mulher, tá, é muito maior, né, comparativamente do que para os homens, porque nessa faixa etária vocês têm um fator protetor a menos, que é a falta do hormônio, né? Sim. Então assim, você junta a falta do hormônio, junta com o fumo, que é um fator trombogênico, que aumenta o risco de trombose, e isso aumenta muito aí o risco de você ter um evento cardiovascular. Então, a recomendação é que as mulheres, né, que fumam, repensem muito bem aí, antes de querer fazer a terapia de reposição hormonal, que é uma coisa que vai beneficiar ela. A primeira coisa, às vezes, é tirar o que está prejudicando ela mais. Né? Sim. Outra pergunta geral aqui que eu quero responder, que eu vi que tem várias, é sobre, pra gente encerrar o assunto reposição hormonal, é sobre, não tenho útero, já tirei os ovários, eu posso fazer, eu não posso fazer, por quanto tempo eu posso fazer reposição hormonal? Não ter mais útero é um fator um indício para não fazer a reposição, doutor? Como tudo que a gente já falou aqui, eu acho que essa resposta está bem clara, né? O fato de não ter útero não contraindica ela fazer a reposição hormonal, porque a gente não está pensando nem na questão uterina, né? E nessa fase da menopausa, o útero já não vai ter mais a função que ela foi feita para fazer. Até vai atrofiar, tá? Então, assim, não ter o útero não é uma contraindicação para fazer a reposição hormonal. A reposição hormonal está nessa janela que a gente falou, de até 10 anos da menopausa ou até 60 anos, né? Porque é onde você ainda vai ter, pela teoria, é onde você ainda vai ter receptores para esse hormônio que você vai estar dando. Sim. Não adianta você dar um hormônio onde você não vai ter mais células que recebam esse hormônio, tá?
por falta dos receptores. Sim, eu só vou cortar a dona Gabriela, que ela falou que era a última, mas eu fiquei com uma curiosidade vendo essa senhora correndo. Doutora, a taxa hormonal de mulheres que têm a vida no esporte, ou até mesmo academia, tudo, muito ativa, a taxa de hormônio nessa pessoa, ela é maior do que uma mulher que não pratica nada? Olha, eu não vou saber te dizer isso baseado em estudos, tá? Mas o que a gente sabe que, por exemplo, o overtraining, o excesso de treino, isso pode até antecipar a menopausa, né? Porque você consome mais esses hormônios, você está consumindo mais a função de alguns órgãos ali, né? Então, assim, exercício é muito bom e é recomendado a ser feito. Mas aquelas mulheres que usam isso como um esporte de alta performance, isso tudo, às vezes pode atrapalhar na questão hormonal também. Olha essa surfista, que maravilhosa. Ela é elástica. Meu Deus, se eu fizer isso eu não levanto mais na vida. E doutor, se a gente pudesse listar alguns sintomas de problemas cardíacos nessa fase da vida, quais seriam os principais sintomas que você mais ouve queixa das mulheres? De sintomas, assim, ó, de queixa, elevação do colesterol, do LDL, tá? Que não vai trazer sintoma. Mas de sintomas, o fogacho, né, que é um sintoma vasomotor, aumento de pressão arterial, tá? Dor de cabeça, né, fadiga, cansaço, tudo isso está relacionado aí. É muito raro você pegar mulheres com dor no peito de origem cardiovascular, realmente. Na maioria das vezes, a palpitação, a dor no peito está muito ligada, às vezes, a sintomas disfóricos, como ansiedade, insônia. E aí é importante a gente fazer essa investigação com exames complementares, examinar para afastar algum problema cardíaco e definir que isso seja realmente de um quadro de ansiedade ou de um estresse aí aumentado por conta dessa fase, né? Então é um diagnóstico de exclusão, mas a gente pega pacientes com dor no peito, com palpitação, que a gente tem que excluir que não seja nada cardíaco. Às vezes um exame serve muito mais para excluir do que para diagnosticar, né? Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Chega Mais. Eu espero que tenha sido muito válido essa entrevista para você, minha senhora. Uma aula. E o Instagram do doutor tá aqui na sua telinha, se quiser saber mais ou até mesmo agendar, quem sabe, uma avaliação, tá aqui embaixo. Obrigada, doutor, pela presença. Obrigado, eu que agradeço vocês. Valeu. Vamos para um rápido intervalo, mas no próximo bloco a gente tem muito mais e muita informação. Não sai daí. Melhor ainda, ter do lado a Mulher Maravilha. Sabe aquele amor que se multiplica. Hoje, 10 da noite. Não adianta! Programa do Ratinho. Você está assistindo ao Chega Mais Vale. Oferecimento Sabin Diagnóstico e Saúde. Vale Sul Shopping. Criando memórias juntos. O Mais SBT tem canais ao vivo e de graça. Trazendo novidade com muita nostalgia. Filmes, séries, humor, desenhos e novelas. Certo, mano. E claro, tem o canal do patrão. Afinal, aqui todo dia é domingo. São 5 grandes canais com menos enrolação e mais diversão. Mais SBT é streaming, é TV, é grátis. Mais de 3 milhões de pessoas fizeram o Enem 2024. Apenas 12 alcançaram a nota 1000 em redação. E só a plataforma AZ conquistou 2 notas 1000. Quem é AZ alcançou as maiores notas do Brasil em redação, matemática e ciências humanas. Com uma aprendizagem personalizada e inovadora, as escolas alcançam um novo nível de excelência e os estudantes conquistam as universidades mais disputadas do país. Encontre a unidade mais próxima, ou seja, uma escola parceira. Plataforma AZ. De alta performance, a gente entende. Hoje, após a Praça é Nossa... Hoje de noite tem a alegria de receber um dos maiores comediantes da história do Brasil, Leandro Hassum. É a primeira vez que você faz 2 personagens do mesmo filme? Em filme mesmo, atuando, é a primeira vez. E às vezes a gente fazia no mesmo dia o homem e depois ele com a roupa de mulher. Você tem que mudar o registro na hora. Tem que mudar o registro na hora. É muito difícil você mudar a chave na hora? Tem alguns momentos que você estava muito cansado depois do 10º take, já vinha o... Hoje, após a Praça é Nossa, de noite... Estamos de volta para mais um bloco. E por que não volto com o Luan Santana, Dani?
Mocinha, viu? Tô bravo nessa agora. Ó, mas é boa essa música, hein, Gabi? Que hoje eu vou te fazer. Eu ouvi de manhã hoje essa música. Dia das Mulheres está chegando. E essa pergunta agora vai para as nossas telespectadoras. Manda. Vocês sabem quais são os seus direitos na Constituição em relação ao trabalho? Não se preocupem, porque agora a gente vai atualizá-las sobre todos eles. Recebemos aqui uma advogada especializada na área trabalhista que vai nos explicar e contar um pouco mais sobre esse tema, além de tirar algumas dúvidas que vocês podem estar nos enviando aqui. WhatsApp na sua telinha, DDD 12 997974000, pode mandar que a gente tá de olho, certo? É isso mesmo, e falaremos agora com a doutora Vitória Lopes. Tudo bom, doutora? Tudo certo? Tarde. Tudo bem, boa tarde, prazer estar aqui. Seja super bem-vinda, a gente tá muito na energia feminina, né, Guilherme? Tirando as dúvidas, e vamos entender agora os nossos direitos. Doutora, eu quero saber sobre os maiores ou melhores direitos na área do trabalho para as mulheres. Primeiro, eu acho que é importante falar que tanto a CLT quanto a Constituição, ela traz muitos direitos para as mulheres. Ela tende a proteger ali o trabalho prestado pela mulher, porque não que a gente seja o sexo frágil, mas é que a gente precisa de algumas adaptações. Como, por exemplo, historicamente, quebramos barreiras, exato, né? E assim, temos condições que os homens não têm. Gestantes, por exemplo, lactantes. Então, são coisas que precisam estar à vista para que tragam os nossos direitos e sejam cumpridos, né? Então, primeiro de todos e mais importante é quando a mulher engravida, ela tem ali a estabilidade, né, no trabalho. Ela não pode ser demitida sem justa causa, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Certo. Esse prazo ele é um pouquinho estendido para algumas empresas que a gente chama de empresas cidadãs. Então, que elas estendem esse prazo para 180 dias, 6 meses mais ou menos, a licença maternidade. Mas eu acho que esse é um dos principais, né? Também a gente, quando a mulher retorna ao trabalho, ela tem ali 2 intervalinhos de 30 minutos para amamentar. Mas esse tempo de retorno pode variar também? Tem mulheres que voltam antes, alguns meses após o parto, outras podem... Como que funciona isso? Não, o prazo fixo é 5 meses após 5 meses é o prazo fixo? É o prazo fixo previsto em lei. Ele pode ser estendido, mas não diminuído. Isso já é um entendimento. E caso a empresa peça para retornar antes, é passível de um dano moral, uma rescisão indireta, até porque é uma falta grave da empresa com a gestante. Sim. Então, o prazo mínimo é 5 meses e ela tem um intervalo para amamentar por volta de 1 hora, né? 2 intervalos de 30 minutos. 2 intervalos de 30 minutos. Tem empresa que acaba reduzindo a jornada em 1 hora, porque então não tem esse intervalo de 30 minutos, porque, na verdade, a maioria das empresas, porque não tem o local para manter o bebê ali, ou o deslocamento do bebê até a empresa, então reduz 1 hora na jornada de trabalho da lactante para que ela possa ir amamentar o bebê. Eu achei muito fofo, eu fiquei imaginando a mulher com o filhinho durante 30 minutos. Tem algumas que conseguem programar essas visitas. Com certeza. Sim, tem até salas em empresas propícias para isso. Doutor, hoje eu tô muito contador de história, então eu vou criar aqui um cenário de uma área de trabalho que seja ocupada por 2 pessoas, tá? Sobre uma mulher e sobre um homem que ocupam as mesmas tarefas dentro de uma empresa, os mesmos cargos e até talvez o mesmo tempo de trabalho. Caso o homem ganhe mais do que essa mulher, o que essa mulher tem que fazer para conseguir uma igualdade salarial, que eu sei que acontece e muito no nosso país? Primeiro, né, buscar ali resolver administrativamente, acionar o RH, muitas vezes uma denúncia no compliance da empresa resolve, mas caso nada disso resolva e tenha essa equiparação salarial, buscar a justiça do trabalho, porque sim, é um direito da mulher ter o mesmo salário do homem quando eles desempenham a mesma função, tem o mesmo tempo de empresa. Então, você entrou junto ali com o coleguinha, tá ganhando... Porque acontece muito isso, muito, né? Muito. E sobre as oportunidades de trabalho, como que tá a mulherada no cenário de oportunidades? Então, assim, não posso falar que as mulheres não conseguem ingressar no mercado de trabalho, mas é um
pouco mais difícil, porque geralmente vem aquelas perguntas de RH. Você pretende engravidar? Você tem filhos? Com quem que vai ficar seus filhos? E se ele ficar doente, com quem ele fica? E isso são perguntas consideradas discriminatórias hoje pelo entendimento da jurisprudência e pode ser até passível de um dano moral. Mas acontece muito, infelizmente. Gente. Porque assim, de fato, hoje eu tenho propriedade para falar sobre isso, porque sou mãe de 2 e trabalho e entendo esse cenário. Não tem como a gente negar e tirar esse espaço da mulher. Eu até brinco dentro de casa e falo assim, essa liberdade que nós mulheres conquistamos de poder trabalhar, na verdade, ela tem um véu, porque não é que a gente abdica do direito de ser mãe, de cuidar do lar para trabalhar, a gente junta, então a gente vira uma multifunções, porque o pai, muitas vezes ele sai para trabalhar e ele não tem que ver que comida vai estar dentro de casa, como as crianças vão se locomover, quem vai cuidar das crianças, tudo isso é da mãe e é uma coisa que a mãe se preocupa em grande parte do tempo. Então, por mais que a gente tenha esse direito de trabalhar fora e conquistamos isso arduamente, com muito trabalho ao longo dos últimos anos, a gente sabe que, na verdade, a mulher que engravida, tem filhos e é mãe, ela tem 2 trabalhos ao mesmo tempo. Isso quando não é mãe solo, né? Sim, porque exatamente. Hoje acontece muito das mães terem as responsabilidades sozinhas, né? Sim, sim. Então, tomarem para si aquelas responsabilidades que talvez poderia ser dividida. Então, fica complicado porque a gente precisa se adaptar e nem todas as empresas entendem. Uma coisa também que, assim, a lei ainda não se adaptou, mas é que você pode faltar uma vez ao ano no trabalho sem desconto do salário para acompanhar filhos até 7 anos ao médico. Mas assim... Uma vez ao ano. Uma vez ao ano, a criança não escolhe quando fica doente. Não, claro que não. E assim, 8 anos não vai sozinha no médico, né? Então, completou 8 anos, vai sozinha. 14, então, 15. Mas 18. Assim... mas, por exemplo, postinho, posto de saúde, as UBSs, elas exigem uma pessoa maior de idade. Então, você precisa estar ali com seu filho se ele tiver 17 anos. Pois é. E olhando as regras da Constituição para a CLT, existem mais benefícios do que para quem é autônomo ou não? Não, na verdade é mais para quem é CLT, porque justamente tem essa questão da estabilidade, a questão da licença maternidade pode sim para autônomos, desde que você contribua ali para o INSS, né? Então você consegue tirar essa licença maternidade, mas essa questão de adaptação, por exemplo, de função. Se a gestante ela tem uma função dentro da empresa que não condiz com a situação dela ou vai colocar a gravidez em risco, por exemplo, ambientes insalubres, né, que você vai ter contato ali com algum produto químico que vai trazer algum prejuízo para a saúde dela, a empresa é obrigada a realocar em outro setor. Então, se você é autônomo, por exemplo, você não tem essa opção, né? Então, a CLT protege mais ali quem é CLT e busca, né? Sim. Você falou sobre as diretrizes da empresa e entender melhor o cenário, né, da empresa quando você começa. Eu sei que a gente não tem muitas oportunidades de escolher e muitas vezes, mas supondo que estou ali distribuindo meu currículo e analisando as vagas, se eu sou mãe ou pretendo engravidar, eu estou nesse cenário mais materno, nessa fase da vida, eu posso olhar isso quando eu quero fazer uma entrevista de emprego? Eu posso entender como essa empresa trabalha também nesses momentos? Com certeza, eu acho que hoje existem muitos meios de buscas, né, e sites que acabam tendo até feedbacks de outros funcionários que demonstra como que a empresa cuida de uma gestante, por exemplo, se ela respeita, ou acontece muito também da empresa, assim que a gestante, né, a mãe retorna ao trabalho, ser demitida, que é uma dispensa discriminatória. Então, você tem muitos meios para buscar, para ver se aquela empresa vai atender às suas expectativas e seus direitos, né? Se eu fosse empresário hoje e precisasse contratar uma pessoa, eu ia contratar uma mãe solo. Por quê? Porque o homem não consegue mandar o WhatsApp e criar um PowerPoint tudo junto. A mulher cuida do filho, da casa, tem trabalho e responsabilidade, gente. Pois é. Não é verdade isso, meu povo? Com certeza. E falando sobre principais dificuldades das mulheres, a gente citou também essa questão de carreira e maternidade. Tem outro ponto que você percebe que as mulheres precisam muito de ajuda mais jurídica, que procuram a lei, assim? Eu acho que principalmente as mães atípicas, né?
principalmente porque elas precisam se dispor mais tempo, né? Ali A gente falou de uma vez ao médico, uma mãe atípica tem terapias. Exato. E assim, hoje já é entendimento, né? Já tem uma lei que servidoras públicas têm a jornada reduzida sem prejuízo de salário, desde que seja comprovado ali que é uma mãe atípica, para poder cuidar do tratamento do filho com mais tempo e assim, sem se preocupar mesmo em faltar ao trabalho, mas isso já vem sendo estendido para mães CLTs de empresas privadas. Então, essas mães, elas também buscam muito auxílio jurídico, justamente porque muitas empresas não entendem ou elas acabam sofrendo alguma discriminação ou precisam mesmo de auxílios previstos, né, em lei para o filho, então, que muitas vezes é negado ou que ela não consegue dar entrada, então isso elas buscam bastante. Sim, nosso país é muito evoluído em muitas coisas, mas eu acho que ainda temos muito a aprender sobre direitos. Inclusive, né, estamos falando da mulher e temos muito que evoluir ainda, é ou não é, Gabi? Nosso tempo chegou ao fim, quero agradecer muito você por ter vindo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Foi um prazer. Viu, doutora? Obrigada. Seu Instagram é esse, né? vitorialopes.adv? Isso, esse mesmo. O pessoal pode ir lá mandar mensagem, tirar dúvida. Obrigada pela Obrigada, viu? Obrigada. Bom, senhor Acabou, Guilherme, gente. o nosso Chegar Mais Vale chegou ao fim, mas a gente sempre se despede para poder voltar. Quero agradecer muito vocês pelo carinho, pela audiência e que Deus abençoe vocês. Gente, um beijo. Beijo, tchau. Até amanhã. Tchau. Fica mais bonita, mãe. Ela é tão linda, ela é tão linda. Se ficar comigo, fica pro resto da vida.